Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $111.600, com uma valorização de 1,2% ao longo dessas últimas 24 horas. Valorização essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, ao longo desse último dia está valorizando cerca de 3,2%, com cada unidade nesse instante em $4.606. Solana está com uma valorização expressiva de 8% ao longo das últimas 24 horas e conseguiu recuperar a marca dos $200 e nesse momento cada unidade tem 204. Se a gente abaixar um pouquinho mais ali do top 10, na 11ª posição a gente já tem a Hyperliquid também com 10% de alta, a gente consegue ver a Avalanche com quase 6% de alta, a Cronos, que a gente vai debater mais ao longo do episódio de hoje, com quase 25% de alta ao longo do último dia. Enfim, o mercado cripto, de uma maneira geral, está bastante otimista. E isso enquanto o mercado financeiro tradicional, que já está aberto há aproximadamente 40 minutos no momento de gravação desse episódio, o mercado financeiro tradicional está volátil. O S&P 500 está operando no positivo, mas bem pouco, 0,07%. A Nasdaq como um todo está operando no negativo de 0,2% e o Dow Jones está operando no positivo também de 0,24%. Mas de qualquer forma a gente consegue ver que as criptomoedas estão tendo uma performance melhor ao longo dessas últimas 24 horas, ao longo desse último dia do que o mercado financeiro tradicional. O mercado cripto sentiu menos o impacto, as principais criptomoedas sentiu menos o impacto desse aumento de tensão entre Estados Unidos e China do que o mercado acionário, do que o mercado de estoque americano. E agora, com potencialmente um novo acordo sendo traçado entre Estados Unidos e China, o mercado cripto também está tendo uma aceleração mais intensa do que o mercado financeiro tradicional. E a gente consegue ver isso também nos ETFs do mercado americano. No ETF de Bitcoin Spot do mercado americano, no dia de ontem, a gente teve mais um dia de inflow. A gente ainda não tem o resultado de todas as gestoras, mas foi mais um dia de inflow. A gente já teve pelo menos 82 unidades de BTC de inflow, bem pequeno, mas o ETF de ETH foi ainda mais forte. O ETF de ETH, vale ressaltar, que é o quarto dia consecutivo de entradas, foram 104.017 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 455 milhões de dólares, e é o quarto dia consecutivo onde a gente tem entradas maiores do que 200 milhões de dólares. Então isso é bastante simbólico, é bastante interessante a gente acompanhar, ainda mais que isso não está sendo apenas os ETFs. A parte do ETH a gente tem visto um aumento da demanda institucional muito grande. A gente tem visto um aumento tanto do ETF, um aumento de demanda tanto pelos ETFs, quanto também do ETH por empresas, por corporações. Inclusive, se a gente somar, a gente consegue ver que a quantidade de ETH que já está bloqueado por ETFs ou por reservas estratégicas de ETH tem crescido muito. Se a gente comparar ali, por exemplo, com o mês de março, com o mês de fevereiro, final de fevereiro, 27 de fevereiro, a gente tinha aproximadamente 3.750.000 ETH que estavam de posse dos ETFs. E agora, com os ETFs crescendo e com reserva estratégica de ETH ganhando tração, a gente já tem mais de 11 milhões de unidades de ETH. E isso num intervalo muito curto de tempo. A gente consegue ver o quanto isso cresceu. E sem sombra de dúvida, isso é o que mais tem auxiliado o ETH a ganhar preço inclusive perante o Bitcoin e se segurar nesses momentos de maior volatilidade. E a gente sabe que quando o ETH se valoriza, a gente também tem uma tendência de ver outras criptomoedas se valorizando. Ainda mais que a gente tem todo um ecossistema do Ether, então todo esse ecossistema acaba surfando na mesma onda junto. Mas, novamente, isso não é algo exclusivo do Ether. Isso começou com Bitcoin. Há 5 anos atrás, a Strategy começou então MicroStrategy, né, que fez um rebranding para a Strategy, começou a estratégia BTC, que era uma estratégia de acumular cada vez mais Bitcoin, estratégia de comprar BTC como um ativo de tesouraria. E isso se alastrou pelo mundo. A gente tem empresas de todos os lugares do mundo, inclusive do Brasil, comprando Bitcoin pensando no longo prazo. E sem sombra de dúvida, um dos expoentes dessa área é a Metaplanet, empresa japonesa. E eles acabaram de aprovar um plano para levantar mais 880 milhões de dólares para comprar mais BTC. Então eles vão levantar mais 880 milhões para focar na compra de Bitcoin. Atualmente, se a gente olhar nos maiores detentores corporativos da maior criptomoeda do mercado,
primeiro colocado é a Strategy, que foi a primeira que começou com essa estratégia 5 anos atrás. Atualmente, eles têm 632.457 BTC. A Mara Holdings é a segunda lugar, com 50.639. Terceira colocada é 21 Capital, com 43.514. A Metaplanet é a primeira empresa não americana a figurar nessa lista, na 7ª posição, com 18.991 BTC. A gente tem no top 100, ali na 50ª posição, a Melius, que é a única empresa brasileira nessa relação, com 596 unidades de Bitcoin. É muito interessante a gente ver que se a gente somar todas as empresas que estão listadas em bolsa ao redor do mundo e que possuem Bitcoin, a gente já tem quase 990 mil unidades de BTC. Ou seja, quase 1 milhão de Bitcoin já estão de posse de empresas listadas em bolsa. Se a gente levar em consideração que só vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoin, a gente vê o quanto essa demanda institucional está forte e o quanto isso tem ajudado na valorização do preço do Bitcoin e de todo o mercado cripto de uma forma geral. A gente tem visto um aumento de demanda crescente no mercado cripto, um aumento de demanda institucional crescente. Então o varejo, muitas vezes, ele acaba tendo uma volatilidade muito maior do que o institucional. Por quê? O varejo está vendendo e muitas vezes o institucional está aproveitando essa queda para comprar. Então a gente tem visto isso acontecendo nas principais criptomoedas do mercado e agora, nessa semana, a gente tem visto o varejo chegar junto também. As entradas de stablecoins na Binance ultrapassaram 1,6 bilhão de dólares, sinalizando que traders se posicionam para a recuperação. Então, quando o Bitcoin, a gente costuma ver que quando as stablecoins saem das exchanges, é porque muitas vezes os traders não estão interessados em fazer compras num período curto de tempo. E no movimento contrário, quando as stablecoins entram nas corretoras, entram nas exchanges, sinaliza que os traders, os investidores, vão aproveitar esse momento para comprar mais criptomoeda. E é justamente isso que a gente viu. Bateu 1,6 bilhão de dólares, que é um movimento que geralmente é um prenúncio de uma demanda renovada por criptomoedas. Então, BTC nos últimos dias, ele chegou a corrigir, bateu 109 mil dólares, foi uma zona de teste muito importante, onde a gente não caiu desses 109 mil dólares, ele chegou a bater ali 109.525, mas ele já se recuperou, chegou a bater 112 e agora está na faixa dos 111.750. Então, apesar da gente ainda estar muito no aguardo dos fatores macroeconômicos, se a gente analisar a análise on-chain, análise dentro da blockchain das criptomoedas, a gente tem um bom prenúncio. E não só para o Bitcoin. Agora a gente vai fazer uma análise mais fundamentalista de outra criptomoeda. Lembra que eu falei ali que a Cronos tinha se valorizado muito, nesse momento se valorizando 27% nas últimas 24 horas? Por quê? O que aconteceu com a Cronos? Cronos, que é o token nativo da exchange Crypto.com. E isso foi com o Trump Media, que vai criar a CRO Strategy em acordo de 6,42 bilhões de dólares. A Trump Media and Technology Group, que é a dona da plataforma Truth Social, que é a plataforma de rede social do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, anunciou uma combinação de negócios com a corretora de criptomoedas Crypto.com e a empresa de cheque em branco Yorkville Acquisition. Segundo o anúncio feito na terça-feira, a Trump Media, a Crypto.com e a Yorkville Acquisition firmaram um acordo definitivo para estabelecer em conjunto a Trump Media CRO Strategy. A entidade será uma empresa de tesouraria de ativos digitais focada na aquisição do Cronos, a criptomoeda nativa justamente da blockchain Cronos, que é desenvolvida pela Crypto.com. Majoritariamente controlada pela Trump Media, Crypto.com e Yorkville, essa nova empresa pretende construir uma tesouraria de pelo menos 6,42 bilhões de dólares. Vai ser a maior tesouraria pública de CRO. E isso, obviamente, fez com que o CRO disparasse. Afinal de contas, sinaliza um aumento da adoção, um aumento da demanda por essa criptomoeda. Vale ressaltar que, nesse momento, cada uma está em 0,26 dólares, chegou a estar ali 19 centavos de dólares nos últimos dias, mas essa criptomoeda, a all-time high dela foi há 4 anos atrás, onde cada unidade bateu quase 97 centavos. Tiveram diversos problemas de confiança nessa criptomoeda, onde a Crypto.com, que detém quase que o controle da blockchain, acabou reemitindo alguns tokens que tinham sido queimados, enfim, teve problema de confiança e por isso o preço caiu. Agora resta ver se isso vai fazer
com que a Cronos volte aos tempos áureos dela, que foi ali há 4 anos atrás. Mas, de qualquer forma, movimentação interessante, ainda mais por se tratar do grupo de mídia do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump. E falando ainda na família Trump, o Trump Jr., o filho do presidente, entrou para o conselho da Polymarket. Polymarket, que é aquele mercado de previsões, o Predictive Markets, aquela casa de apostas descentralizada, e agora essa união promete abalar um pouquinho esse mercado, né? O mercado de previsões Polymarket adicionou o Donald Trump Jr. ao seu conselho consultivo após receber um investimento estratégico da 1789 Capital, que se descreve como um veículo politicamente alinhado que apoia empresas que considera promover a excepcionalidade americana. As empresas não revelaram os termos financeiros, mas a Axios estimou o investimento em dezenas de milhões de dólares. E isso, sem sombra de dúvida, vai ajudar também outros mercados preditivos, que já tem, inclusive americanos, e outros mercados que estão querendo começar a se expandir para o mercado americano. Interessante esse movimento. O Donald Trump Jr. ele é bastante envolvido com criptomoedas de uma forma geral, com o mercado cripto, e a Polymarket ganhou muita atração, foi justamente na última eleição para presidente americano. Isso porque eles foram a primeira casa de apostas a indicar a vitória do Trump, inclusive com uma ampla vantagem da Kamala Harris, que foi justamente o que aconteceu. Enquanto outras casas de aposta, enquanto as pesquisas das mídias tradicionais indicavam uma vitória democrata, na Polymarket a gente começou a ver uma tendência de vitória do Trump e inclusive com uma vantagem nos swing states, que foi justamente o que aconteceu no final das contas. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu rating de 5 estrelinhas. Deixa o seu rating, não seu hate. Não quero seu hate, eu quero seu rating. E compartilha também no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram. Muito obrigado pelo seu apoio ao longo da existência aqui do nosso trabalho, porque é isso que faz com que a gente possa continuar produzindo o nosso conteúdo de forma diária. Muito obrigado novamente e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!